Combinado? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Lembrando que todo dia, 6:30 da manhã, nós estamos tendo a nosso Vida Coffee. Estamos num período de 21 dias de jejum e oração e reflexão da palavra, pela expansão da igreja e pelo nosso encontro. Então a gente tem 6:30 da manhã uma reflexão, oramos juntos, e aí você escolhe um período do dia para jejuar e também continuar orando por esses propósitos. Se você ainda não começou, começa amanhã conosco, não tem problema nenhum, ainda temos 17 dias pela frente, e nesses 4 dias Deus já tem feito coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Domingo, na conferência, eu vou testemunhar sobre o que Deus já fez essa semana, conectando pessoas, abrindo portas, resolvendo problemas, sabe? Então, em 4 dias apenas, eu creio que nesses 21 dias coisas extraordinárias vão acontecer. Amém? Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para quê? Eu gosto muito quando eu encontro essa expressão na Bíblia. Para quê? Porque sempre fala de um propósito. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu quero refletir com você hoje sobre transformando pressão em poder. Transformando pressão em poder. Tem situações difíceis, na verdade todas as situações difíceis, elas revelam que há na nossa vida algo muito maior do que aquilo que a gente imaginava ter. Os momentos de pressão, eles revelam em nós uma capacidade que nem nós sabíamos que tínhamos, e produzem em nós uma capacidade ainda maior do que aquela que nós temos. Sabe, elas nos forçam a redefinir a nossa trajetória, a nossa bússola em Deus, e elas acabam expondo, aflorando o melhor da nossa identidade. Eu não sei se você já percebeu isso, que depois de uma crise, depois de um problema, depois de uma luta, você não é mais a mesma pessoa. Eu já enfrentei situações que durante o momento que eu estava enfrentando, eu dizia: Senhor, eu nunca pensei que eu teria estrutura para suportar isso. E depois que passou, eu vi o quanto aquilo tinha produzido e trazido à tona coisas que nem eu sabia que eu tinha dentro de mim. Então, no meio dos processos dolorosos que nós vivemos, a gente percebe que a bênção que a gente encontra no meio desses processos, às vezes acontece algo de bom no meio daquele processo, mas a gente precisa perceber que essa bênção que a gente encontra no meio desses processos nunca foi o objetivo final de Deus. Tudo isso que é produzido no meio da dor é apenas parte, é um fragmento de algo muito maior que Ele tem para fazer e de algo contínuo. Não é só, eu passei por uma luta e essa luta produziu uma coisa boa em mim. Não, ela começou a produzir algo em você, que vai continuar crescendo, que vai continuar desenvolvendo, que vai continuar, trazendo frutos durante toda a sua caminhada. Qualquer luta que você passa, ela não produz um fruto, ela começa a produzir fruto e ela continua dando fruto durante toda a sua vida. Deus não desperdiça um só dos nossos sofrimentos. Deus não desperdiça. A semente que é gerada no momento de dor é apenas uma semente. E uma semente, quando ela morre, quando você tem uma semente na mão, você não tem apenas uma semente.
aquela semente ela vai produzir muitos outros frutos. Então aquilo que os momentos dolorosos produzem em nós são apenas sementes, que vão frutificar em muito durante a nossa caminhada com Deus. Se você pudesse ver a sua vida como Deus vê, os teus piores momentos, eles se tornariam muito mais do que apenas alguns segredos sobre erros do passado que você não gosta de falar. Se você enxergasse a sua vida como Deus vê, vou repetir, seus piores momentos se tornariam muito mais do que apenas segredos dos seus erros do passado, dos quais muitas vezes você até se envergonha. Você se envergonha de alguns erros do passado porque você não vê a sua vida como Deus vê. Porque quando Deus olha para você, Ele vê você em alguém num processo de formação, num processo de maturação, num processo de preparo, que precisa passar por algumas circunstâncias para você poder viver o que tem mais na frente. Quando você aprende a ver a sua vida como Deus vê, os erros não existem mais. Como assim, pastor? Eu nunca mais vou errar? Não, é que quando a gente entende onde há aprendizado, nunca há erro. Vai ter lições aprendidas. Eu cometi um erro, mas eu aprendi, então não foi um erro, eu aprendi uma maneira de como não fazer. Eu aprendi uma maneira de como não me comportar, eu aprendi uma maneira de como não agir. Depois de mais de 25 anos de vida cristã e 18 anos de ministério, eu estou convencido de que os momentos mais dolorosos que nós vivemos, e que às vezes parece assim que a gente tem certeza que eles vão nos destruir, a gente tem certeza que a gente não vai aguentar, ele vem sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, para produzir o melhor vinho que Deus pode produzir em nós. E isso eu estou falando de experiências, eu não estou falando somente de um conhecimento de princípios que eu conheço da palavra, não, eu estou falando depois de 25 anos de vida cristã e mais de 18 anos de ministério. Nós precisamos aprender a fazer algumas perguntas difíceis para Deus. Às vezes a gente acha que é errado fazer pergunta difícil para Deus, que a gente vê Deus como um juiz, a gente vê Deus como... Deixa eu te falar uma coisa, antes dele ser juiz, Ele é pai. Ele é pai. Antes dele te corrigir, Ele te traz para perto, Ele te senta na mesa, Ele te abraça, depois Ele vai te ensinar algumas lições. Mas às vezes a gente acha que a gente não pode ser transparente com Deus. E eu aprendi a fazer essas perguntas. Senhor, será que a gente tem que sofrer tanto mesmo, às vezes, para poder amadurecer a nossa fé? Eu passei momentos que eu fiz muitos questionamentos para Deus. Ao longo desses 25 anos de vida cristã, teve momentos que eu achei que eu não ia suportar. Eu vi um dos meus filhos passar por um momento em que eu achei que eu ia perdê-lo. Eu vi minha irmã ficar 32 dias numa UTI, com 4% de possibilidade de sobreviver. 32 dias eu ia lá de manhã, de tarde, e à noite eu esperava minha esposa e meus filhos dormirem para eu poder chorar, para eu poder falar com Deus. Durante esses 25 anos eu vi, em 6 meses, o meu pai ir embora. E eu não tinha nem começado a sofrer ainda o luto do meu pai. Eu tive que começar a ver, começar a acompanhar dia a dia a mente da mulher que me gerou, que me criou,
que me alimentou, que me corrigiu, que me ensinou princípios, ver a mente dela desaparecer, sendo degenerada dia a dia, pedaço por pedaço, por conta do Alzheimer. Eu não sei se foi pior perder o meu pai tão rápido, ou se está sendo pior ver minha mãe desaparecer tão lentamente. E são momentos que a gente precisa fazer algumas perguntas difíceis para Deus. Por que, Senhor? Será que é preciso tudo isso mesmo para a gente poder amadurecer? Sabe? E aí a gente percebe o quanto a gente é impotente. Hoje eu olho para minha mãe que está voltando a ser uma criança, e eu e meus irmãos, além de proporcionar para ela o melhor conforto possível, nós não podemos fazer mais nada. E tem um médico e um pastor na família. E às vezes você acha que isso facilita, mas às vezes dificulta, porque você se questiona. Sabe, há momentos assim que parecia que o inimigo estava me provocando com a minha incapacidade de ajudar aquelas pessoas da minha família. Eu lembro quando aconteceu o acidente da minha irmã, e eu lembro que a minha esposa falou assim: você não quer parar? Você botar outras pessoas para pregar, a gente estava na quadra ainda. E eu lembro que durante meses eu ouvia o diabo dizer no meu ouvido: como que você vai pregar? Que autoridade você tem para continuar ajudando as pessoas se você não conseguiu ajudar a sua irmã? Eu ouvia. E eu subia no altar para pregar. E muitas vezes com aquela voz. Sabe, há momentos que a gente se sente esmagado pelas circunstâncias que a gente jamais espera viver. E em alguns momentos eu confesso para você que eu não consegui ignorar a batalha dentro de mim. E eu me questionava. Eu falhei. Como que eu consigo ajudar tantas pessoas fora? Ouvia tantos testemunhos de pessoas que foram abençoadas, curadas, transformadas através do meu ministério. E eu não conseguia ajudar. Não que eu não tivesse conseguido ajudar, mas essa era a mensagem que o diabo colocava na minha cabeça. Eu louvo a Deus pela vida da Rosângela, que está aqui hoje, a mãe da Ju, que ela foi uma pessoa muito presente nesse momento que nós vivemos. E eu lembro que um dia eu estava sentado no local que dava acesso para a UTI, esperando o horário da visita. E a pastora Jucineide foi lá. Ela ia visitar a minha irmã. E ela chegou perto de mim e ela disse assim: eu achei que eu tinha vindo visitar a sua irmã, mas quando eu cheguei aqui, que eu lhe vi, Deus mandou falar algo para você e ir embora. E dizer para você: você não teve culpa. Você fez tudo o que você podia fazer. A propósito de Deus nisso. E você não vai deixar isso te parar. Você não vai deixar essa voz te parar. E ela foi embora. Tem momentos que a gente não consegue ignorar isso. Sabe, você pastoreia tantas pessoas e de repente você se vê impotente diante de uma situação. Como que você vai continuar encorajando as pessoas? Mas em todo esse processo, e eu citei apenas alguns aqui dos mais difíceis, em todos esses processos eu aprendi
que Deus estava usando essas experiências desafiadoras para me preparar para bênçãos inesperadas. Eu estava me preparando. Deus estava me forjando. Como o mestre viticultor que cuida da vinha, Deus sabe que a produção de frutos é somente parte de um grande e contínuo processo. O momento da produção do fruto é apenas uma parte para você viver o destino que Ele tem preparado para você. O momento de esmagar a uva é apenas uma parte do processo. Sem esmagar a uva não tem como vir o vinho. Se você for fiel a Deus através do sofrimento, você vai ser surpreendido pelo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Porque ser fiel a Deus no momento de alegria é fácil. Mas se você for fiel a Ele nos dias difíceis e se apoiar nele nos momentos mais esmagadores da sua vida, você vai ver como Ele te levará à vitória. Ele vai te levar a viver coisas que você jamais imaginou viver. A Bíblia diz que Jó, depois de ser provado, depois de perder tudo, a Bíblia diz que Deus restaura não só o que o Jó tinha, Deus restaura tudo em dobro. Ei, eu vim aqui hoje à noite dizer para você que isso que você está passando, além de não te fazer parar, além de não te destruir, está produzindo uma colheita extraordinária na sua vida. Se você crê nisso, aplauda Ele. Aleluia! A nossa alma não pode ser fortalecida pelo conhecimento. Não tem outra maneira de fortalecer a nossa alma se não for através das experiências da provação e do sofrimento. A alma não é fortalecida pelo conhecimento. A mente sim, mas a alma não. É a mesma coisa, você lê um livro sobre atividade, sobre exercícios físicos, não vão tornar o teu corpo mais forte. Só se você for para a academia e se submeter à pressão, ao peso dos exercícios. Só isso pode tornar teu corpo mais forte. A nossa alma só pode ser empoderada através da pressão, fortalecida através da pressão. Eu sei que eu não estou sozinho nessas reflexões que corroem o nosso interior e muitas vezes nos faz questionar tudo aquilo que a gente ouve, lê e acredita. Eu sei que eu não estou sozinho. Todos nós passamos por esses momentos. Sabe, a estrutura que a gente pensava ter começa a se revelar muito mais frágil do que você jamais imaginou. E é nesse momento que você se pergunta: será se eu vou conseguir? Será se eu vou conseguir me levantar? Será se eu vou conseguir vencer? Será se eu vou conseguir recomeçar? Será se... Aí vem tantos serás. É aqui que a sua fé é testada. É aqui que a nossa fé é refinada. É aqui que a nossa fé é purificada. É nesses momentos. E se você observar, os maiores sucessos da vida, eles costumam acontecer misturados à fumaça, aquela neblina dos dias difíceis, dos momentos mais dolorosos. Porque mesmo nos momentos de maior angústia, você vai encontrar bênçãos inesperadas no caminho. Comigo, pelo menos, sempre foi assim. Você frequentemente encontra bênçãos inesperadas misturadas com seus momentos de perdas. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos considerar como motivo de grande alegria o passar por muitas provações. Se você souber aproveitar esses momentos, quanto mais provações, mais amadurecimento, mais fortalecimento, mais sabedoria. Ao mesmo tempo que eu vivi tudo isso que eu falei para você,
Nós vivemos coisas extraordinárias. Deus continuou a abençoar o nosso ministério, sabe, a minha vida profissional, a minha vida financeira, meus empreendimentos, a minha rede de relacionamentos. Nós fomos a lugares que nós nunca imaginávamos ir. Nós nos conectamos e nos tornamos amigos de pessoas que era um sonho um dia conhecê-los. Ou seja, no meio do caos, sempre é possível encontrar Deus se manifestando. Sempre. Aí eu pergunto, eu falei, Senhor, como entender isso, né? Mas eu teria trocado tudo que eu vivi para não viver o que eu vivi. Mas não é possível. Porque a gente quer correr a corrida que nós temos para nós. Nós queremos viver aquilo que nós temos para nós. Mas Deus não. Deus, Ele enxerga uma outra corrida. Deus enxerga uma outra estratégia. Deus enxerga um outro propósito. Por quê? Porque Ele quer uma outra pessoa lá na frente. Ele quer que você seja outra pessoa lá na frente, para poder viver, desfrutar e fazer tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Quem está me entendendo? Se eu pudesse, eu teria evitado. Eu trocava tudo que eu vivi de bom para eu não ter vivido o que eu vivi de ruim. Mas não dá. Não é possível. Nos privar dessas experiências não está no plano de Deus. Pelo contrário, está no plano dele nos conduzir por elas. Porque elas fazem parte do que Ele quer fazer em nós, para que Ele possa fazer através de nós. E aí nesses momentos a gente ouve muitas coisas, e eu até já disse. A gente vem com muitos jargões que não resolve o nosso problema. Deus está no controle. Deus sabe o que faz. Só que quando é com a gente, e muitas vezes eu ouvia, a voz dizia assim: prega para ti agora o que você prega para os outros. É fácil falar para os outros. Quando o impensável acontece, os nossos medos se desconectam da razão e eles vêm para cima de nós. Você não consegue mais controlá-lo. E eu, apesar de pastor, eu sou tão humano quanto você. Apesar de que tem muita gente que acha que não, né? Durante os golpes que a gente sofre na caminhada, a gente é igualmente suscetível ao sofrimento humano. Só que o religioso, ele exige que os pastores não sejam humanos, que eles ajam como anjos, ou até mesmo como se fossem Deus. E na verdade até Deus se entristece e sofre com a nossa dor. Jesus chorou. Uma vez a gente estava num gabinete, a pessoa nos feriu, e ela queria dizer assim: não, mas vocês são pastores, mesmo vocês estando certos, vocês não têm o direito de ficar chateado, de ficar ferido. Falei: legal, que boa a sua interpretação da Bíblia. Você quer um anjo para lhe pastorear, você não quer um pastor. Porque todo pastor também é humano, e durante os dias difíceis, até Jesus chorou. Sabe, uma das coisas mais importantes que eu descobri é que aquilo que eu me propor a compartilhar no altar deve ser autenticado pela minha própria experiência. Sabe, eu nunca vou pedir para você nem para qualquer outra pessoa que acredite em algo que eu ainda não tenha vivido. A autoridade está em falar daquilo que você viveu. E a escolha de estar no altar, a escolha de pastorear, vai conduzir a mim, minha esposa e a minha família a viver experiências ruins e difíceis que nós jamais precisaríamos viver se nós não tivéssemos escolhido estar aqui. Quem está me entendendo? Da mesma maneira que o caminho que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você, vai te levar a experiências. O propósito de Deus para Jesus era necessário passar pela cruz, por conta do que Ele tinha para fazer através de Jesus.
O que ele tinha para fazer na vida de Paulo, e através de Paulo era necessário Paulo passar, sabe, pela prisão, Paulo passar pelo alagamento, quer dizer alagamento, naufrágio. Bombeiro só pensa em alagação. Era necessário Paulo passar pelo naufrágio, era necessário, sabe, ele passar pela prisão, era necessário, porque por conta do que Deus precisava forjar nele, por conta do que Deus tinha para fazer através dele. Só temos autoridade para falar daquilo que nós vivemos e vencemos. Quando eu digo a você que eu creio que Deus transforma, que Deus prospera, que Deus abre porta, que Deus restaura, que Deus cura, que Deus fortalece, é porque eu sei do que eu estou falando, é porque eu sei do que eu vivi com Deus até aqui. Eu sei do que eu vivi com Ele. Eu não tenho resposta para essas perguntas difíceis que eu falei no início. Por que a gente tem que experimentar estações de dor e bênção juntos? Por que a gente tem que enfrentar estações de dor tão intensa que parece que a gente não enxerga nada de bom naquilo? Mas uma coisa eu sei: eu aprendi a experimentar o crescimento que resulta dessas temporadas tão desafiadoras. Eu nunca aprendi como evitá-las. E eu vou ser bem sincero com você: se eu soubesse como evitá-las hoje, eu não as evitaria. Já teve tempo que eu evitaria. Mas hoje, conhecendo Deus como eu conheço, sabendo como Deus trabalha, sabendo como Ele me ama, mesmo se eu pudesse evitar, eu não evitaria. Jesus, Ele está na cruz e Ele faz uma pergunta difícil para o Pai. Ele diz: Senhor, Senhor, por que o Senhor me desamparou? Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele conhecia quem era o Pai, e Ele encerra dizendo: no entanto, faça-se em mim a tua vontade. O texto que nós lemos fala da história de José. José, que falou para os mesmos irmãos que o haviam vendido como escravo, os mesmos irmãos que deram a notícia para o pai dele que ele tinha morrido, sem que ele tivesse morrido. José está diante desses irmãos agora, e olha o que é que José diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para quê? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tem coisa que Deus está fazendo na tua vida hoje, que é para te preparar, não só para abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, mas para fazer de você uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu não seria o que eu sou hoje, eu não conseguiria ajudar quem eu ajudo hoje se eu não tivesse passado por todos esses processos. Eu não entenderia a dor de outros se eu nunca tivesse sentido a dor. Para encerrar, 2 anos atrás mais ou menos, eu estava em Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Eu ia pregar no dia seguinte, estava no hotel com a Ana, e de repente meu coração acelerou, taquicardia, e eu estranhei aquilo. Tá bem, dormi. No outro dia, de novo, aquela sensação de... Voltamos para cá, fui ao médico, fiz todos os exames, nada. Cardiologista, nada. Fiz todos os exames com o cardiologista. Ele disse: tem um problema aqui. Eu falei: qual? Ele disse: você está apaixonado demais pela sua esposa. Foi a única coisa que ele encontrou. Ele disse: você não tem nada. E aí eu fui de médico em médico, e ele disse: cara, isso só pode ser ansiedade. Eu falei: mas como assim? Eu não tenho raiva de ninguém. Graças a Deus não estou devendo ninguém. Se o senhor me perguntar se eu tenho um problema hoje, eu vou dizer para o senhor que eu não tenho, porque os problemas que eu tenho é o que eu gosto de fazer, é o que eu escolhi fazer, que é ser pastor. Ser pastor me alimenta, sabe, é o maior prazer da minha vida. E por que eu tenho isso? E aí ele foi falar: pode ser hormônios, pode ser e tal. Vai eu lá para o endocrinologista fazer exame tudo lá, taxa tudo normal.
E eu orando, eu dizia: Senhor, não. E Deus disse: eu te permiti passar por isso, porque você vai viver no meio de uma geração que você vai precisar ter compaixão das pessoas. Você vai precisar ter empatia e se colocar no lugar delas. E se você não passar, você nunca vai saber o que é. Porque para mim isso era besteira. Para mim tudo era besteira. Não sei o que. Eu digo: para de mimimi, para com esses negócios que vai orar, vai para academia, vai fazer não sei o que. E Deus permitiu que eu passasse. E hoje a visão que eu tenho acerca do problema é outra. Hoje eu só consigo ajudar um monte de gente porque eu entendo. Eu entendo. Deus me trouxe aqui hoje à noite para dizer para você que tudo que você passar na presença dEle, Ele é poderoso para tornar em bem. Não só para abençoar a tua vida, mas para que você seja bênção na vida de milhares de pessoas.